Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um programa Integra a Comunidade pela TV Votorantim e onde quer que você esteja, seja na sua casa, enfim, seja na casa de um amigo seu. Bom, o assunto de hoje é cultura popular. Nós vamos falar sobre o grafite e com um artista muito da hora aqui da cidade de Votorantim. O nome dele é Fernando, mas ninguém conhece ele como Fernando. Na verdade, é o Vazio. Sim, e nós vamos conhecer um pouquinho do trabalho dele de grafite, de quanto tempo já que ele é artista na cidade e vem valorizando essa frente, a cultura popular. Vamos conversar um pouquinho com ele. Eu tô aqui com o Vazio, o Fernando, e nós vamos trocar um pouquinho de ideia. E aí, Fernando? Beleza? Tudo bem? Beleza, tudo bom? Fernando, quem que é o Fernando, na verdade? Quem que é o Vazio, né? Me conta um pouquinho da tua história, da sua infância, enfim, o primeiro contato com o grafite. Meu primeiro contato com o grafite, eu vim de São Paulo. Em São Paulo eu já desenhava, fazia ilustrações, né? E eu vindo para Sorocaba eu já trouxe um pouco a bagagem que eu vi em São Paulo, dos grafites, as informações. Então eu e meus irmãos fomos os pioneiros aqui na região que a gente veio para Sorocaba. E o grafite sendo parte da cultura do hip hop, então no início para mim era uma diversão, um hobby, então estava entrando na adolescência, né? A dança, a música, a arte. Mas entrando na adolescência eu sentia a necessidade já de me expressar. Então eu aprendi a usar o grafite como ferramenta, como forma de expressão. Então aí eu senti a necessidade de criar, né? Para mim falar a minha língua, para mim expressar do meu jeito. Então comecei a criar o meu trabalho autoral. Então foram 21 anos de processo para mim criar meu personagem, o meu estilo e a minha própria técnica de pintar. Então, foi em 98 que começou meu primeiro contato com o grafite na parede. Foram média de 10 anos ou mais, eu estudando, praticando. Em 2014, quando eu estava decidido do que eu queria, eu larguei uma carreira profissional para mim viver da minha própria arte. Cara, de verdade, como é que foi? Como é que você se sentiu largando tudo pra seguir um sonho, cara? Tem como você descrever isso? Que eu acho que é o sonho de todo mundo, na real, né? Tem gente que hoje exerce um tipo de trabalho, não tá feliz com esse trabalho e sonha em outra coisa, só que precisa, de alguma forma, se sustentar com o que tem hoje. Mas... vou falar hoje. Hoje eu sou pai de família, eu tenho 4 filhos. Até chegar o pai de família, os filhos, a gente tem que estar muito certo do que quer. Todo sonho ele tem um custo e tem um preço, e não é baixo. E o que eu larguei para trás foi uma carreira que eu construí. Eu entrei nessa empresa que eu trabalhava com 17 para 18 anos, né? Eu era menor aprendiz e eu tinha uma carreira assim bacana lá, eu cresci com a empresa, mas quando eu falei para a empresa que eu ia sair, eles já também estavam cientes do que eu queria para minha vida. Eu sempre trabalhei com arte, mas como segunda opção, por fora, né? Aí quando eu falei, não, isso aí vai ser 100% na minha vida, eu já estava bem decidido, então eu larguei. Só que assim, eu fiz corretamente, eu larguei, eu abri um CNPJ, eu montei uma empresa. Então assim, já com pensamento, porque eu já vi o mercado que ia se tornar o grafite, que hoje é o mercado do street art, do urban art, né? São Paulo é a capital do Brasil do grafite, né? Tanto tem o Beco do Batman. E eu sei que aqui no interior, em Sorocaba e Votorantim, o processo é mais lento, mas eu enxerguei esse mercado aqui na região. Então em 2014 eu larguei tudo e comecei a trabalhar, não só com o Vazio,
Eu montei a Interior Grafite, que eu faço eventos, curadoria de street art também. Mas em relação à carreira, hoje você é mais 100% do que antigamente, que você estava nesse emprego, mas que você sempre via um jeito de voltar para a arte, para o grafite, mesmo que trabalhando por fora ou como um hobby. Sim. Na adolescência a gente sofreu muito preconceito, né? O grafite ainda não era reconhecido como arte, então eu apanhei muito. Literalmente ou? Literalmente. Todo mundo todos que foram da minha geração apanhou, sim, em todos os sentidos, para chegar. Quem resistiu até hoje, quem teve convicção do que ia se tornar o grafite, o street art, quem resistiu sabia até onde ia chegar, né? Hoje você vê grafite em penas, em prédios, em grandes empresas, grandes marcas, né? É a arte que está em foco, é a arte que todo mundo quer comprar hoje, né? Tanto que antes o grafiteiro ele só fazia arte na parede. Hoje já ele produz tela, já passou para outros suportes. Então assim, é um mercado muito grande. Então o grafite que não era arte, ele entrou no mercado da arte e trouxe novidades, né? Hoje é vendido no mercado do street art um pedaço de parede de grafite, né? Cara, então, como é que você vê essa segregação, assim, essa amplitude do grafite? De, tipo, do grafite chegar para tudo quanto é pessoa, assim, sabe? Independentemente da classe social, por exemplo. Eu sei que tem uma diferença entre o grafite da rua e o grafite numa uma galeria de arte. Tem essa diferença, não tem? Tem. Falando aqui por nós do Brasil, Votorantim, São Paulo, o conceito do grafite assim teve duas divisões. A palavra grafite, em grego, seja em qualquer outra língua, é escrever. Então assim, é qualquer ato de você aplicar qualquer material de tinta, qualquer tinta na parede. Então não precisa ser um personagem, ser uma letra, é o ato de você se expressar na parede. Isso significa grafite. Porém, quem é da velha escola, da velha guarda do grafite, respeita o grafite aquele que veio do hip hop. Agora aquele que já veio para o mercado, para se profissionalizar, eles nomearam de street art, que é arte de rua. Então assim, tem o grafite, aquele que é a raiz, né, que foi nomeado lá no hip hop, né, que tem as características de letra, de cenário de hip hop, e tem o street art. Então assim, para não ter essa, não posso dizer a briga, para ter uma divisão, é o grafite e o street art, né? O street art é onde ele está entrando nas galerias, ele está entrando nas empresas, né? Street art, urban art, né? Arte urbana. Essa arte é para todos? Para todos. Não existe divisão de classe. Você não acha, por exemplo, antes de você concluir, que a arte que está na rua, ela é mais acessível do que uma arte que está numa galeria? Por exemplo, um morador de rua, ele tem mais acesso a uma arte que está próxima dele. Exatamente. O grafite, por vir da cultura do hip hop, das periferias, ele era mais acessível nas periferias. Depois ele foi para o centro. Aí foi a hora que todo mundo apanhou, né? Assim, você sair da periferia, da sua zona de conforto, e para o centro. Então, assim, você teve que enfrentar a sociedade e demais coisas. Então, assim, aí foi para o centro. No centro você tem mais visualização. Ele é acessível, mas porém ele não era enxergado. Porque antes de o grafite ser nomeado como arte, ele não era visto. Até pela correria da cidade, o caos, o trânsito, muitas pessoas passavam e não percebiam o grafite. Eram poucas que percebiam. Só que aí o que aconteceu? Teve que vir o mercado da arte e o grafite para casa das pessoas, apartamento, empresas, para as pessoas enxergarem, né? Antes, quando não tinha essa era digital, tinha as revistas, os álbuns de grafite. Hoje tem, né, diversas redes sociais que você pode ver grafite, né? Tem uma tecnologia monstruosa. Tanto que o grafite, um dia ele vai sumir.
né? Vai ser tudo digital futuramente. Você vê lá em São Paulo, até está chegando aqui na região também, projeção, né, de arte, né, que eles pegam a imagem e projetam num prédio, numa empena. Então tem um longo caminho ainda. Você acha que isso prejudica o trabalho físico do artista? Eu acredito que não. Acho que é questão pessoal de cada um agregar o que quer para a sua carreira profissional, né? Eu sou um artista que eu me considero 100%, a gente fala handmade, né? Não vou falar em inglês. Eu faço tudo manual, feito à mão. Faço tudo. Desde ampliar o desenho para a parede, mas eu respeito quem usa um projetor, né, para ampliar o desenho. Mas, por exemplo, no decorrer desse avanço da tecnologia, você não acha que um dia você vai precisar acompanhar isso? Sim, exatamente, né? Como eu disse, é uma questão pessoal do artista querer acompanhar ou não. Se ele quiser evoluir, ele vai ter que estudar e evoluir. Uhum. Mas, porém, também tem mercado para aquele artista que ele trabalha manualmente. Então, assim, o sol nasce para todos. Exatamente. Me fala, como é que é? Você veio de São Paulo, né? Sim. São Paulo a gente sabe como é. Uma cidade veloz, né? Vamos assim dizer. É uma jaula, né? Cada um por si. Sim. É só uma comparação, porque é muita gente. A gente tem 15 milhões de habitantes na cidade de São Paulo. É a maior cidade da América Latina. Então, como é que você, saindo de São Paulo, que é uma realidade totalmente diferente da região metropolitana, principalmente Sorocaba, Votorantim, que é uma cidade nova, uma cidade pequena, de 130 mil habitantes. Como é que você vê essa diferença da arte lá em São Paulo, do grafite em São Paulo e o grafite aqui? Você disse que a velocidade ela é mais lenta aqui, né? Mas você acha que um dia a gente pode chegar num avanço como São Paulo, por exemplo? Como é que você vê essa diferença? Pode sim, o primeiro passo depende muito do artista. Ele se impor, se profissionalizar, né? Ele mesmo se auto-enxergar como um profissional. Porque assim, eu vivo 100% de arte. Tem artista que não consegue viver ainda. Então ainda ele leva a arte como um hobby, né? Então quando ele mesmo se posicionar, ele tem uma postura de artista, ele se der o respeito, se der o valor, que tem uma diferença, né? Sim. Se ele se der o valor, aí é o primeiro passo. O segundo passo é o incentivo do município, o incentivo do governo, das empresas, né? Porque o mercado do street art está aí. Então é um corpo, né? É um corpo, então não depende só do artista, então depende de todos se movimentar, né? Sim, ele vai criando raízes, né? Exatamente. E sem apoio e políticas públicas a gente não vai em lugar nenhum, né? Exatamente. Sim, mas eu acho que o Integra, assim como outros projetos, já é um passo muito grande em dar voz para você que está aqui e para os demais artistas que estiveram aqui na semana passada. Isso é muito importante, esse espaço que vocês têm para poder falar, né, para poder expor a arte, o trabalho. Mas o que eu quero te perguntar, hoje eu estava assistindo um vídeo institucional teu, numa pesquisa que eu fiz no YouTube, coloquei lá seu nome Vazio, e você contou um pouquinho da tua história como Vazio. Acho importante, antes de continuar isso que eu vi lá, por que é vazio? Porque da onde vem esse vazio, né? Exatamente. É assim, você adotar o nome artístico é difícil. Eu já tive vários nomes. Porque no grafite você tem aquela coisa do anonimato, né? Sim. Sim, antigamente a sociedade via a gente como vândalo. Então a gente não podia aparecer, né? Vamos falar de Valtinho da 2. Hoje a gente sabe quem é o Valtinho da 2, né? O Valtinho da 2, ele fez uma oficina de grafite num espaço que eu tinha, mas ele não se deu o nome com o Valtinho depois que eu fui perceber que era ele. Então, eu já tive vários nomes. Quando eu falei assim, não, é isso que eu quero, então eu preciso de um nome. Preciso de um nome. Então, o nome Vazio, para mim, ele tem dois sentidos, né? O vazio de, assim, eu estar vazio daquilo negativo, aquilo que não me prende, eu estar livre,
né? Para mim, me encher de arte, de coisas positivas. Então, estou vazio disso. Também tem o outro lado, né? Que assim, eu perdi minha mãe, tive algumas percas na minha vida que não tem coisas que não completa, né? Então, assim, isso já faz parte já da construção da minha arte. Então, assim, é um nome que eu me identifiquei. E também é uma pegadinha, né? Todo mundo fala o vazio, aí chega um cara mal grandão. Esse é o vazio? Então é aquilo que a gente tem que fazer esse questionamento da arte, porque a gente olha o externo. Sim. Né? E a arte, a gente tem que olhar lá dentro, olhar o interior. Então, o primeiro impacto da arte, ela tem que ser colorida, tem que ser bonita. Não. Às vezes o que o cara está expressando não é colorido, não é bonito. Então é o interior, a expressão dele. Então é isso aí, mas o lado vazio que eu peguei para mim é o lado assim, positivo. Né? Eu quero estar cheio de coisas boas, cheio de arte, de cores, e vazio de coisas ruins. O engraçado é que essa construção tua do teu nome, do teu personagem, isso vem de acordo com as tuas vivências, né? As cicatrizes que você gerou na vida até tá aqui hoje. E eu acho que cada um tem um ponto desse, tipo, independentemente da tua profissão, assim, você sempre carrega algo no peito que te caracteriza como um profissional, sabe? E que qualifica no que você faz hoje. Mas desse personagem, o vazio é um personagem, né? Sim. Na hora, por exemplo, que você está pintando uma parede, assim, você se transforma, você vira outra, você entra nesse personagem para que você, como é que, sei lá, como é que vem essa percepção do que, o que eu vou desenhar hoje? Tem um planejamento ou só vai de acordo com a emoção? Porque eu sei que você é um cara poético. Isso é uma característica tua. Eu fiquei lá 1 hora te pesquisando e já soube disso. A gente conversando aqui já dá para saber isso. Como é que é isso, Vazio? O meu trabalho, por ser 100% feito à mão livre, é um trabalho também que eu trabalho muito com emocional. Eu não planejo nada. Todos os meus trabalhos, a não ser que seja assim, uma empresa que me contratou para fazer um mural, e esse mural tem uma temática. Aí eu vou trabalhar em cima da temática, mas com a minha técnica e o meu estilo. Mas quando é um trabalho autoral livre, é conforme o meu dia a dia, a minha emoção, aí eu solto a minha mão e a criatividade vai embora. Então eu não consigo enxergar o resultado, é soltar a mão e deixar. Isso aí, né? Só vai. Deixar embora. Como que você definiria o grafite na tua vida? Não, o grafite é liberdade. O que é a liberdade para você? A liberdade é você não ser um pássaro, mas você sentir o poder de voar. É essa a sensação quando eu pego um spray na mão. Porque você fazer um grafite é algo mágico. Qualquer arte, seja uma pintura em tela, você vai tocar o pincel na tela, tocar o pincel na parede. Você for dançar, você vai tocar o pé no chão. O grafite com spray, não. Você não toca na parede. Então é a distância que vai, o movimento, a leveza da mão. Então é algo mágico. É você não ser pássaro e você ter poder para voar. Essa é a sensação de quem sabe usar a técnica do spray. Que massa. Qual que é a tua missão hoje? Você tem uma missão? Olha, minha missão hoje, depois de eu me tornar pai de família, ter filhos, eu dar paz para os meus filhos, segurança, e mostrar para eles que isso é uma profissão, que é disso que eles foram sustentados, foram criados, foram educados através da arte. Então, assim, é uma coisa lá na frente que vai ser muito difícil de eu explicar, mas eu tenho que me preparar para isso. Minha missão hoje é cuidar dos meus filhos, mas continuando trabalhando com arte. Antes, não. Antes, solteiro, eu queria viajar o mundo,
posso até viajar hoje, mas só que eu não viajo mais sozinho. Mas você adaptou esse sonho ao que você tem agora. Exatamente. Graças a Deus. Que massa. Pra gente finalizar, o que você vai expor pra gente hoje, ou é surpresa? Então, eu trouxe duas telas que já estão prontas. Esta tela aqui eu fiz o procedimento como se fosse uma parede, então ela tem textura de parede, tem umas trincas, né? Então essa tela se chama O Poeta Perdido, né? É um personagem perdido numa mata e olhos perseguindo ele, né? Esses traços têm a ver com o seu eu? Com o vazio na vida real? Sim. O meu personagem, eu gosto muito de caligrafia, letras, gosto muito de pichação. Assim, eu sei muito da história da pichação, respeito, a gente tem que respeitar também como tirar o lado negativo do vandalismo e entender o formato, né, a história. Então, assim, por eu gostar muito de letras e tudo mais, então meus personagens eles têm muito traço reto geométrico, né? Então eu gosto muito de trabalhar com letras também. Então isso acabou incluindo no meu personagem. Que foda. Essa foi uma das últimas telas que eu pintei antes de começar essa pandemia, né? Isso foi um processo que eu passei, né? É um afogamento? Não. Na verdade é um renascimento, né? Nossa. Assim, o ser humano ele não tem muito contato com as águas, né? Mas a partir do momento que ele desce nas águas é um renascimento aí. Então essa foi uma das últimas telas que eu pintei. Então assim, na tela você pode observar, tem todos os ossos, tudo certinho, né? O crânio. Então só daqui para cima aparece a carne, né? A pele. Daqui para baixo aparece o esqueleto, né? Que massa. Então foi uma das últimas telas que eu pintei. E eu trouxe algumas que eu estou produzindo, algumas coisas do meu ateliê para todo mundo ter acesso e visualizar como que eu trabalho. Beleza, fechou. Vazio, foi muito bom. Obrigada por compartilhar isso comigo. Sei lá, o seu trabalho é muito profundo, viu? Eu acho que, sei lá, é muito bom. As pessoas merecem ver isso, sabe? E o mais curioso é a gente olhar e gerar aquela dúvida. O que será que ele tá pensando, né? Quando ele pintou isso, cara. Então, obrigada. Parabéns pelo trabalho e parabéns por você valorizar ainda mais a cultura do grafite, né? Que faz parte da cultura popular. Obrigada. Eu que agradeço e eu vou deixar aqui uma fala, né? Olha pra câmera lá. Eu que agradeço e vou deixar uma fala. O grafite ele é uma arte visual, é uma arte de se ver. Mas a gente às vezes tem que deixar de ver, tem que procurar sentir, né? E o sentir, às vezes, é entender um pouco o artista. E essa é a oportunidade que eu estou tendo de falar um pouco, né? Sair um pouco do visual e falar, né? Eu agradeço a oportunidade. Obrigada. Bom, esse foi o nosso artista, o Vazio. Obrigada pela audiência e vamos acompanhar um pouquinho da exposição que ele trouxe hoje pra gente. Vou mostrar um pouco do processo das ilustrações, né? Essa é uma delas. Ilustração feita sobre papel. Nas ilustrações eu uso diversos tipos de materiais, desde canetas permanentes, tinta acrílica, spray também. Todo o material que eu uso na parede eu passo... o processo do grafite é diferente, né? O processo do grafite, o que é usado na parede a gente passa para a tela, passa para os outros suportes, né? Então eu uso muito o spray. O spray também tem diversos bicos, né, de traço fino, traço largo, que ajuda muito, né? Uso bastante caneta permanente, os pincéis, né? Eu abuso de várias técnicas e materiais para estar fazendo minha arte, né?
Essa é uma arte que eu estou reutilizando, esse quadro de madeira, né, que eu usei tinta base solvente, usei tinta acrílica, spray, estou usando pincel, caneta, estou abusando dos materiais aqui até chegar no resultado que eu pretendo ter, né? Então vamos lá. Esse foi um trabalho também que eu criei no próprio suporte, né? Eu não planejei, então eu olhei para o quadro, planejei a cor e então eu pintei conforme o momento. Então o preenchimento eu fiz com um pincel do personagem, o fundo foi esmalte à base solvente, spray, tinta acrílica. E agora eu vou estar, tanto como pincel ou caneta permanente, eu uso para o contorno, né? Aí essa parte é a parte bruta, né? Depois eu venho com os acabamentos. Que ainda aqui eu vou usar pincel, ainda vou usar mais um pouco de spray. Mas aqui já começa a dar forma pro personagem. Como o processo da parede, assim é o processo da tela para o grafiteiro, né? Dou uma base de tinta, mesmo processo. A técnica do grafite eu uso na tela para pintura. Seja canvas, madeira, qualquer suporte, a técnica é a mesma. O grafite ele te deixa mais livre, né? Por vir das ruas, né? Uma arte livre de rua, para você abusar dos materiais, do suporte. Quem for me seguir nas redes sociais, depois vai acompanhar a finalização desse quadro. Vou colocar à disposição lá a arte finalizada. Acho que é isso aí. Então, esse é um dos processos da pintura do quadro. Vou fazer a finalização e vou estar postando nas minhas redes sociais. Então, quem me seguir vai conseguir acompanhar o resultado, certo? Agradeço a atenção de todos. Me sigam, acompanhem meu trabalho
e para vocês conhecerem um pouquinho mais do Vazio.